Recording in progress. Eu sempre falo para os meus alunos que eu sou apaixonado por essa mulher que tem essa voz aí. Recording. Você lembra aeroporto, aquela Iris Letieri, Nossa, aquela mulher famosa, né? que tinha a voz mais sensual, e era bonita para chuva, viu? Barigui É. Bom, vamos começar para então. Fortaleza. Bom, tá gravando já. O violão brasileiro, especificamente, mas o violão ele tem características interessantes. Porque você tem aquele violão mais romântico, você tem um violão ágil, né, de Yamandu, de Rafael, aquele violão que sai arrebentando e tudo. Mas tem um estilo de violão que é o violão lírico, aquele violão de harmonias mesmo. Eu convivi muito com o Rafael, com o próprio Yamandu, e eles eram apaixonados por esse tipo de estilo de violão, que é aquele violão que se fixa na harmonia e tira aqueles detalhes harmônicos, aquelas pequenas notas que vão costurando aí a harmonia, né? E um dos grandes violonistas dessa linha de violão é o nosso entrevistado de hoje, que é o Conrado Paulino, que eu convido para que é frequentador dos nossos saraus também. Paulino, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Para nós aqui é um grande prazer aqui. Nossa, para mim é uma honra. Eu pensei que você estava falando um dos grandes, eu já imediatamente pensei no Paulinho Nogueira, né? Você que ia falar do Paulinho. Esse foi outro grande. Conrado, eu queria que você falasse primeiro aqui do seu início e como que você fez essa mixagem aí entre o jazz, entre a música brasileira. Você praticamente conviveu com todos os grandes instrumentistas brasileiros aí das últimas décadas. Zimbutri, nossa, tem uma linha fantástica aqui. Eu queria que você contasse o seu início musical. Tem vezes que eu penso que eu tive muita sorte mesmo, porque tem artista que eu não coloco no currículo, porque não trabalhei assim, que de fato me chamou. Mas, por exemplo, eu trabalhei com o Carlinhos Lira, no antigo Leopoldo. Lembra o Leopoldo, lá na Leopoldo Couto de Magalhães? Lembro. Dirigido pelo Abelardo Figueiredo. Nossa Senhora! O show era dirigido por ele. E eu tocava no fim do show junto com o Carlinhos Lira, um show que chamava Poetinha, só falava do Vinícius. Nossa, na época eu fiquei tão feliz de estar com ele, e eu estava muito contente de compartilhar o camarim com ele, né? Perguntar um monte de coisa do João Gilberto, de todo mundo, né? Do Jobim. Ele só falava de astrologia. Não consegui arrancar uma informação do homem. Só me falou de astrologia. Foram três meses seguidos, que era toda quarta-feira. Você está falando do Carlos Lira. Carlinhos Lira. Isso foi década de 90, acho, né? No Leopoldo. Depois tive a oportunidade de trabalhar com o Menescal também, que, nossa, uma coisa também acho incrível. Nossa, como é que eu fui conhecer o Menescal pessoalmente? Foi lá na Feira da Música que a gente se encontrou e fizemos uns eventos juntos, evento para Yamaha, tocamos juntos. E eu lembro que depois de uns 3 sons que fizemos juntos, eu descobri que não tocamos o barquinho. Como é que eu toquei com o Menescal e não fiz o barquinho? Inacreditável, né? Em nenhum momento tocamos o barquinho. Tocar com o Carlos Lira aí, não tocar Maria Ninguém também, viu? Nossa, incrível. Mas o seu começo foi como? Então, quando eu vim para o Brasil, fui morar em Campinas. Eu era moleque e morava em Campinas, né? E era devagar, tocava pouco, né? Mas aí tive a chance de entrar num conjunto de baile. Naquela época, conjunto de baile era uma grande escola, né? Sem dúvida. Primeiro que você tinha que tocar de tudo, né? Bolero, música internacional, música de sucesso do momento. E outra coisa, a música brasileira que tocava no rádio naquela época era desafiadora. Para um músico, você ouvia, por exemplo, o folhetim do Chico, fala, opa, é difícil tirar essa harmonia, não é tão simples não, né? Tinha muita coisa que era desafiadora, aquele arranjo de cálice, lembra o arranjo do Magro, né, do MPB4? Nossa, muito bom aquilo ali. E outra, o que tocava era inacreditável. Eu lembro de tocar, trocando em miúdos, em baile. A pessoa dançando e
Tocando miúdo na versão do Emílio Santiago, que ele fez em bossa. Eu lembro nessa época um conjunto daqueles holandeses aqui, eu acho que é o Modern Quintet, não, como é que era o nome mesmo, gente? Que tinha a Sara, que era crooner. Ah, a mãe do Cuca, né, do Wilson. A Sarah Sheridan. Ela, né? Era Modern Tropical Quintet. Modern Tropical Quintet. É, aquele Evaldo Soares de piano. Eu quis fazer um samba azul, porque azul é cor do céu. Mas o céu escureceu e à noite o sambinha morreu. O sambinha morreu. Desisti do samba azul. O seu conjunto, como é que chamava lá? Não, eu morava em Campinas, tinha um conjunto que chamava Enigma. Enigma demais, né? É que acontece que naquela época tinha tanto trabalho que o dono de um conjunto famoso que chamava Sexto Sentido, muito conhecido na região, fazia baile pra caramba, tinha tanto serviço que ele fez um grupo B, que era onde eu comecei a tocar. E chamava Enigma, né? Aí fazia toda a região do estado de São Paulo interior todo, sul de Minas. Aquele bailões das 11 às 4, né? Aqui em São Paulo era no aeroporto de Congonhas, aí, que era o grande baile que tinha na época também. Agora, você veio os seus pais vieram da Itália, obviamente, pelo. Então, meu pai nasceu na Argentina. Eu não sou neto de italiano por uma infeliz coincidência. O meu avô era italiano e mudou para a Argentina antes da guerra, né? Aquela leva do fim do século XIX, né? Ué, meu avô também. Então, Você foi para que cidade? Ele foi para que cidade? eles foram para o interior da Argentina, lá na La Pampa, Santa Rosa, lá na La Pampa, no interior da Argentina mesmo. E eram 7 irmãos, os quais só o último nasceu na Argentina, que era meu avô. O Olha, único que nasceu na Argentina. O resto era tudo italiano. meu pai nasceu em Rosário. É, eu sei que você tem família argentina. É, Aliás, Rosário é muito bonita, né? eu não conheço. Uma, uma cidade culturalmente pujante pra caralho. Mas tinha um time, Guastavino, Ariel Ramírez, nossa, um time de primeiríssimo aí, né? E você veio para o Brasil com 14 anos, você falou? Não, eu tinha 17, eu acho. Hum. Tinha 17 anos. Não, 18, já tinha 18. E aí comecei a tocar em conjunto de baile, aprendi pra caramba, um monte de coisa, repertório geral. E saindo de conjunto de baile, depois de um tempo, fui pra noite. Mesma coisa, a noite é uma espécie de degrau acima do conjunto de baile. Sim. Porque não tem ensaio, tudo na orelhada. Você sabe quem acompanhava? Roberto Luna. Lembra, Nossa Roberto? Senhora! Está vivo ainda, o Luna. Pior que tá mesmo. Impressionante. O rei da E noite, rapaz. eu tocava numa casa noturna lá, que uma das atrações era o Roberto Luna. Aí o cara chegava assim, Ré maior, Mi bemol, Si bemol, não sei o quê. Aí ele começava Dora, rainha do frevo e do maracatu. E eu correndo atrás, desesperado, né? É muito bom, é uma grande. Boneca de pano, xingando num cabaré. Poderia ser bonequinha de louça da moça, mas não é. Vamos lá. Poderia ser bonequinha de louça da moça, mas não é. Grande escola, aprendi tudo na orelhada.
Tinha uma casa, Qual que era a casa que você tocava? chamava O Cangaceiro, era famosa pra caramba. Aqui em São Paulo tinha casas parecidas, que nem o Som de Cristal, Hum, uma casa aí perto do Lago do Arocho, do Minhocão, e acho que não existia Minhocão ainda, esqueci o nome, muita gente tocou lá. E era, era jantar dançante, né? é, Tinha um conjunto de música internacional, onde eu tocava, e um conjunto de sambão. E o sambão era bom. Aliás, sambão naquela época, imagina, tocava um monte de João Bosco, em formação de sambão mesmo, né? Um monte de cavaco, um monte de negão, swing da peste. hum. Pessoal feito na raça mesmo, ninguém sabia nada de música ali. Mas eram bons, eram bem legal. Não lembro o nome do conjunto, né? A gente fazia 1 hora por 1 hora, né? 1 hora de sambão e 1 hora de música internacional. Mas é O pior impressionante. que a gente podia tocar naquela época, o Hum. pior era Fagner. Pior, não. Ah, coração alado. Bom, sai Guarabira. Pior, digo no sentido de mais simples, menos desafiador para um músico, né? Mas é gozado como que a dança, o dois para lá, dois para cá, era dominante em todo lugar, né? Todo lugar você tinha o dois para lá, dois para cá mesmo. Esse bar perto do Minhocão, tinha um do Lago do Arocho que era muito conhecido Viva também. Maria. Viva Maria, lembrei. Viva Maria. Rapaz, eu conheci o Viva Maria. Eu tenho uma história com o Viva Maria lá que é um vexame. Porque um amigo casou, eu era amigo do sogro dele, e pediu para me arrumar música. Daí eu trouxe o manezinho da flauta e mais um bando de craques lá para tocar Feia do Jacó e outras lá. Mas foi emocionante aí. Daí passam uns dias, o manezinho me liga lá e fala: olha, será que o cachê aí. Eu falei: rapaz, mas eu combinei. É o dono que tá, é o sogro que está pagando, eu já combinei com ele. Aí, daí no dia seguinte me ligou de novo. Eu falei: mas eu já combinei. Ele falou: não, nós não recebemos nem o primeiro. Ai, caramba. Daí eu fui correndo lá para o meu guarda-roupa, peguei o terno que eu tinha ido no casamento e o cheque estava. Daí eu catei Nossa, o cheque, pus uma roupa em cima do pijama e fui no Viva Maria, onde ele tocava. Daí entreguei o cheque para ele, mas vermelho de vergonha. que engraçado. O pessoal, eu não cheguei a conhecer, mas o pessoal falava demais desse lugar, né? Tinha músicos bons. Mas eu peguei a fase da noite razoável, né? Que ainda existia o Baiuca, O Baiuca lá nos foi. Jardins tinha o Sampo, o Blends, aquela casa que foi do Zuz Homem de Melo, o Talento, Hum. que ele era sócio lá na Faria Lima mesmo, né? Eu toquei lá, eu Tinha uma tocava que numa era casa noturna. tinha uma que era do Suplicy também, que juntava todo esse pessoal aí, Nelson Aires, esse pessoal. Supremo, Qual? Supremo? Qual? Supremo, Supremo, era do Não, Suplicy. o Supremo era do Suplicy também? Não, eu É, estava pensando em outra que tinha até um porão que você ia lá para ouvir a música lá. então, Era o na Oscar Supremo? Freire, esquina com a Consolação. Era um porão lá embaixo. Era o Supremo, rapaz. Por que eu achava que o nome era outro? Agora, em termos de formação, de estudos, assim, os seus professores, quem foram? Então, quando eu morava na Argentina, ainda aprendi um pouquinho, né? Meu pai viu que eu gostava, tinha um violão em casa, ele tocava muito pouquinho, me arrumou um professor. E eu era moleque, sabe, aquele moleque vagal, não queria estudar nada, assim. Queria que ele tirasse música para mim, né? Mas o cara queria me ensinar direitinho, eu que era um teimoso, né? Inclusive no caderno dele, ele já previa as lições, ele dava um caderno quadriculado, com acordes e não sei o quê. Lá na frente tinha a questão de escalas, intervalos, progressões harmônicas, ele deixava pronto. Eu deixei de estudar com ele rapidinho, porque eu era aluno vagal, sabe, adolescente, né? Depois, estando em casa, fui olhar o livro e comecei a ver aquele monte de coisa legal. Falei: então os intervalos são assim. Foi fundamental para mim. Sem querer, Hum, aquele cara me ensinou tudo. Estava tudo ali previsto. Anos depois, eu descobri que esse cara era um cara muito importante no cenário do tango de Buenos Aires. Chama José Canete. Um hum. compositor super famoso, tipo Lula Galvão de Buenos Aires, sabe? Olha Só só. que da década de 50, 60, 70, né? E quando fui procurá-lo na internet, o cara já tinha falecido recentemente.
Eu tenho, carrego essa culpa até hoje. Queria tanto que ele soubesse que eu virei profissional e que ele me ajudou muito, né? Uma vergonha. Tipo, hoje em dia já convivi com tanto aluno assim, sabe? Que tem uma certa habilidade, mas é vagal pra caramba. Mas eu tive a sorte de que essa informação que ele me deu me permitiu não ser um cara puramente intuitivo, só orelha, sabe? E orelha e neurônio junto. Graças a... Bom, também graças ao livro do Paulinho Nogueira, que caiu na minha mão. Lembra do método do Paulinho Nogueira? Lembro. Caiu na minha mão, mesmo morando na Argentina, chegou aquilo ali e, nossa, eu adorei. Eu achava os acordes errados, porque soava muito dissonante. Não, isso aqui tá errado, não pode ser. Tinha umas progressões com décimo primeiro aumentado que falava, mas não pode ser que seja assim. Não tinha ouvido ainda, treinado para entender, né? Mas o Paulinho, o Brasil está devendo uma redescoberta do Paulinho, né? Puta. Fantástica pessoa, fantástico violão, peças extraordinárias, né? Ele é muito legal. Teve uma tentativa de fazer um show de homenagem aos 90 anos dele, através do acervo digital do violão brasileiro, mas até chegamos a ter data no Sesc Belenzinho. O problema é que contava com o Toquinho, o show, né? Que era, digamos, a estrela principal. E o Toquinho, 2 vezes ele cancelou. Por 2 vezes ele desmarcou. Eita! Aí ficou esquisito, ficou constrangedor, tal, o pessoal ficou bravo e acabou não acontecendo. E o Paulinho, o Toquinho, eu lembro do final dos anos 60, o Toquinho era visto como o grande sucessor do Paulinho aí, mas não sei, daí resolveu enveredar pela composição mesmo aí, mas chegou a ser um violonista promissor, né? Então, você deve conhecer um disco lendário que chama La Fusa, um show gravado na Argentina, que era Vinícius, Toquinho, Maria Creuza, um baixista argentino muito bom e um baterista argentino muito bom. Nesse disco, que é 1970, 71, por aí, é depois da Copa de 70, né? Nesse disco, o Toquinho parece outra pessoa. Toca aqueles acordes invertidos agudinhos. Nesse disco ele ainda parecia querer ser um instrumentista mesmo, né? Focar no violão. Mas acho que depois da parceria dele com o Vinícius, até estourou, né? Aí virou compositor. Eu lembro que o próprio Paulinho Nogueira comentou uma vez lá, na época eu li lá em Poços, lá que o Toquinho ele assobiava uma música e acompanhava no violão num tom totalmente diferente lá. Ele tinha alguma simetria lá que fazia isso. Isso aí não soube, não. E mas quando que você ele, começa desaprendeu a tocar violão, né? E quando que você começa a acompanhar os grandes aí? Com a Laíde você tem uma parceria grande, né? Nossa, a Laíde é tão legal. Eu tenho culpa também de não ir na casa dela. Ela mora lá no Jardim Bonfiglioli, é longe pra caralho. Então aí aconteceu o seguinte. Eu morava em Campinas, né? Comecei a trabalhar à noite lá de Campinas, num monte de lugar. E o pessoal do jazz passava meio perto, assim, mas eu não estava na turma do jazz ainda, né? Aliás, tinha uns caras de jazz muito bons lá em Campinas. E quando eu vim para São Paulo, eu fui dar aula no Clã. Só fazendo uma pausa aí. Argentina, Campinas tinha um trombonista negro, Pantera, como é que era? O Pantera. Pantera, né? Fiquei muito com ele, o irmão dele também tocava trompete.
Ele tocava nessa casa onde eu tocava, o Cangaceiro, o Pantera, porque ele tocava na Sinfônica de Campinas também, né? Hum, Fazia música sinfônica na orquestra, ele e o irmão, né? E na noite ele tocava, era figuraça, era muito figura. Era um negão muito grande, muito, muito sim, eu lembro. alto, gordo pra caralho, gigantesco. Era uma figura, né? E, E. Nossa, então, ele aprontava cada uma que acho que não posso contar aqui, viu? pode sim, mas Ele, está ele perdoado. era enorme, enorme. O músico era um camarim pequenininho que tinha lá no Cangaceiro. Ele trancava a porta e começava a. Deixava todo mundo preso lá dentro, ele começava a soltar pum. Ai, caramba, todo mundo desesperado, deixa eu sair! E ele na porta, assim, não tinha jeito. Figura, Ai, tadinho. figura. Era muito famoso na época o Pantera, né? Quer Pantera. dizer que o seu início no jazz vem também da noite aí, dos conjuntos e dos bares noturnos aí, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, aí, estando no Zimbo Trio, que comecei a enturmar com a turma do Jazz. Estava o Vinícius Dorim, tadinho, parecido precocemente, o maior saxofonista que já teve nesse país, viu? O Vinícius Dorim, excelente. Um monte de gente boa que tinha relação com o clã. Aí, naquela época, tinha uma movimentação de música instrumental maravilhosa, né? Tinha um monte de lugar para tocar jazz. No Bexiga, no Jardins, na Henrique Schaumann. Eu Sim. lembro que tocava. Naquela época, os músicos tinham a impressão de que nunca ia acabar isso aí, de que a gente ia viver sempre tocando. E o pessoal da geração anterior à minha, que eu conheci todo esse povo tocando lá no Bar Avenida, que era na frente do Vou Vivendo, lembra? Pedroso, Pedroso. Na Pedroso de Moraes. O pessoal das antigas, o Ferrugem, o Tirson, o Capitão, esqueci o nome do monte de pessoal do Sopro. Era Já mistura tinha e manda. tocado em casa. A orquestra lá era mistura e manda. Isso foi antes, né? Que acho que o Mistura e Manda estava o Swami, né? A Briginha Rosa. Isso. Não, depois veio a orquestra do Azevedo, o maestro Azevedo, né? Trombonista. Ele montou uma big band que era muito legal. Era uma delícia ver O Cazé, o você pessoal chegou a fazendo conviver? gafieira, sabe? Desculpa? O Cazé, você chegou a conviver, não? Não, infelizmente não. O pessoal me falava tanto dele, tanto, né? E acho que tem um vídeo, né? Tem um curta, né? Sobre a vida dele, um vídeo e um livro também, né? Sobre o Cazé. Dizem que era inacreditável o cara, né? É. Eu andei escrevendo sobre ele lá atrás e conversei com o pessoal da clã, do Zimbo, os irmãos Zimbo, do Zimbo, e eles me disseram que o Cazé que ensinou a harmonia para eles, sabe? Ou seja, um cara de um instrumento solo que passava todas as dicas de harmonia aí para o Hamilton, para o Hamilton, para o Adilson. Não duvido, porque o que dizem que é inacreditável, né? Os comentários eram incríveis. Infelizmente não cheguei a conhecê-lo. Nem ele, nem o Nestico, né? Também era uma lenda o Nestico, irmão da Lilu Aguiar, pianista, né? E acho que ele está vivo, mas ficou lelé, tadinho. Teve um AVC, acho, um aneurisma, uma coisa assim. Não voltou a tocar como antes, né? Mas todo mundo falava que o Nestico e o Cazé era uma coisa de louco. Eu cheguei a vê-los tocar lá no antigo Sanja, na Frei Caneca, né? Naquela época tinha muito som de jazz. Aí eu comecei a tocar, a ficar por dentro da música instrumental do jazz, tocando na noite em São Paulo, naquela época que era uma delícia, né? No MASP tinha som em tudo quanto é lado. E a gente aprendia na raça mesmo. Hoje em dia eu penso que a gente deveria ser um desastre, porque a gente ficava 5 horas improvisando num barzinho, né? Deveria ser um saco, realmente. E havia uma competição entre a bossa paulista e a bossa carioca. E qual é a diferença que você via entre as duas escolas aí? O pessoal do jazz paulista e do jazz carioca? Aí eu nunca cheguei a sentir, porque também nunca... Eu cheguei a tocar no Rio acompanhando a Laíde, né? Mas nunca cheguei a sentir assim, essa rixa nunca chegou em mim assim. Nunca cheguei a ver. Sei que foi lá atrás, foi na época do fim da bossa e tudo aí. Dizem que no começo, né? Aquela história famosa da frase do Vinícius, né? São Paulo, túmulo do samba. Que horror, né?
O É, olho. no começo era meio estranho. Mas o povo veio pra cá, né? Laíde mudou pra cá, Claudete veio pra cá, o João Donato, naquela época tinha vindo pra cá também. Muita gente veio pra São Paulo, né? É, O mercado, numa época o mercado virou e veio, ficou mais forte aqui, né? a crise do Rio. Agora, aí eu conheci a Laíde por filho dela, que por sinal é muito talentoso também, Marcelo Lima, era meu aluno. Aí me apresentou a Laíde num jantar, aí a Laíde gostou e tal, e começamos a acompanhá-la. Ela, por coincidência, ela tinha acabado de mudar. Agora mais uma só letra e música minha. Se chama Qual a Palavra? Quisera encontrar a palavra capaz de um dia traduzir o meu amor, profundo amor. Palavras não existem que possam te falar. Também agradecer por eu poder te amar. E todo o amor que tu me dás e que eu te dou, feliz me faz. Já sei sorrir, nem choro mais. Felicidade chegou. Lamento só não encontrar palavras lindas ditas jamais, mas são só palavras que eu não digo e mereces muito mais. São Paulo, né? Ela morava no Rio, mudou para São Paulo e precisava de alguém para acompanhar ela aqui. Ela casou com o Mário Lima, que era a grande voz da Rádio de São Paulo, da Rádio Dourado. O seu Mário, que chegou a apresentar jornal na Globo, né, se não me engano, né? Chegou a trabalhar na Globo também, era um locutor, não sei se era jornalista, né? Era o locutor símbolo de São Paulo aqui. Tá vivo, né? Ele tá vivo. E eu conheci ele, o seu Mário, pai do Marcelo e do Paulo, né? Filhos da Laíde. A Laíde veio para São Paulo. Quem tocava com ela no Rio era o lendário Chiquito Braga. Ah, o mineiro lá. O mineiro que dizem que foi o professor de todo mundo, né? Do Toninho Horta, do Juarez Moreira, que faleceu também há um par de anos, se não me engano, o Chiquito Braga, né? Aliás, tem um disco, né, que chama... Ai, caramba, como é que chama? O Chiquito Braga, Juarez Moreira e Toninho Horta juntos. Olha, Minas presente. Total, né? Minha total. Tem um disco dos três. E então, você chegou a gravar quatro CDs, então, com a Laíde? Aí você fala... Conrado, você estava falando, então, da Laíde com o Chiquito Braga, lá, né, no Rio de Janeiro. E daí, quando que se dá o encontro seu com ela? Então, foi um jantar organizado pelo filho dela, que era meu aluno.
E junto comigo estava o Fernando Correia, que hoje é guitarrista da Jazz Sinfônica, e na época era meu aluno. Um cara muito talentoso, né? Aquele aluno que a gente sabe que vai longe, né? Hoje em dia também é um grande arranjador, o Fernando Correia. Aí a gente tinha um duo na época que chamava Cordas Vivas, porque era em homenagem ao disco do Heraldo do Monte, que chama Corda Viva, né? Ah, tá. A gente fazia um duo de 2 violões, tocando MPB e jazz, né? Mais MPB que jazz. Inclusive tem vídeo da gente tocando no antigo Café Concerto da Cultura, que aparece a gente tocando, né? Hum. Fomos várias vezes lá na Cultura tocar. Aquele programa era maravilhoso, era ao vivo, né? O Zimba apresentava, né? Um monte de coisa ao vivo, foi todo mundo tocar lá. E aí eu já era um duo mais ou menos sincronizado, a Laíde gostou, achou que dava para a gente acompanhá-la e começamos acompanhando a Laíde. Por coincidência, na época, tinha o duo Fel, também era um duo de violões que acompanhava a Diana Pequeno. Ah, Lembra da lembro, Diana? lembro. Lembra da Diana Pequeno? Era mais ou menos a mesma coisa, né? Só que o duo Fel era, como a Diana Pequeno fazia um som meio folk, era um lance bem mais simples, né? A gente fazia tudo mais encrenca. E a Laíde é o tipo de cantora que gosta de encrenca, né? Que nem a Rosa Passos. Você faz uma acorde diferente, ela curte, né? Ela tem aquela orelha de bom gosto, orelha de músico, né? E tem cantora que você toca uma substituição harmônica e acha feio, ou perde o tom, né? Agora, A Conrado, Laíde, quem acompanhou a Laíde Rosa Passos pode morrer tranquilo aí, porque já fez história aí, viu? nossa, uma honra. Eu fiz uma temporada com ela no Supremo, justamente. Foi no Supremo. E no lugar do Lula, né? No lugar do Lula Galvão, que tinha show com a Leila Pinheiro, Hum. e por uma questão de econômica era melhor para ele ir com a Leila, né? Tinha mais grana, né? Aí no fim da temporada eu fiz uma cartinha para Lula levar pro, perdão, para Rosa levar pro Lula. Aí eu falava na cartinha que eu não sabia qual que era a honra maior, substituir o Lula Galvão ou tocar com a Rosa, né? Eu não sabia o que era mais orgulhante, assim, né? A Rosa, Tanto Rosa. assim que o Supremo dava para os músicos um voucher para você trocar por jantar, né? E eu fiquei tão contente que eu não gastei o voucher, porque estava escrito Lula Galvão. Eu fiquei com o voucher e não jantei, só para guardar de lembrança, né? O negócio que eu estava no lugar do Lula. Nossa Eita. Senhora. Bom, o Supremo foi uma fase. E, além das duas, assim, a sua produção. Você tocou também com grandes instrumentistas. Quem que são os mais marcantes aí? Fiz um duo com o Marco Pereira, né? Muito legal. Tocamos aqui em São Paulo, tocamos no Seminário de Violão do Itajaí. O Marco é muito legal, né? Aliás, com o Marco eu aprendi outras coisas. Você sabe que uma coisa muito engraçada, se você reparar, de um tempo para cá, eu toco violão na perna esquerda como clássico. Hum. E antigamente eu tocava o violão na perna direita como guinga, né? Que apoia no estojo. Aquela postura de violonista popular, né? Que faz questão de apoiar na perna direita. Mas o que acontece? Quando eu toquei com o Marco lá em Itajaí, teve um monte de fotos muito bonitas, né? Aí você vê o Marco Pereira, que é um cara power, né? Sabe, de plexo aberto com violão assim. E você vê um cara assim, sabe, todo parece um. Aí eu vi a foto e falei, nossa, qualquer pessoa que olhar essa foto vai falar. O carinha ali é Zé Mané, quem toca mesmo é outro, né? Assim, A sabe? diferença era a perna. Nossa, eu achei horrível. Falei, preciso mudar o jeito de tocar. Eu tocava, além de tocar na perna direita, que faz a gente tocar assim, além disso eu tocava muito encapsulado, sabe, olhando para mim de olho fechado. Hum. A partir dali eu comecei a tocar na perna esquerda e mudei a técnica, mudei a postura. Sabe E que hoje em dia eu toco cada vez mais alto e o violão erudito está virando assim, não sei se você reparou, e o violão clássico está cada vez mais de pé, né? E mais alto. É um negócio curioso. Tá ficando assim também. eu gravei uma entrevista com o Marco alguns anos atrás, aí ele mostrou a postura do violão. Eu acho que ele teve aula com aquele. O Isaías Sávio, o Não, com o uruguaio. Isaías também, mas aquele uruguaio. Teve um uruguaio que morreu há pouco tempo, que era o grande mestre aqui, o grande mestre da escola latino-americana aí. Mas o Marco mostrou tudo, como é que era a Claver técnica. Carlevaro? Carlevaro.
Carlevaro também, outro famoso. Aliás, o Uruguai tem um negócio muito louco, né? Porque tem tanto nome famoso no violão, erudito, que não dá para entender. Um país tão pequeno, né? Além Pois de é. Isaías Sábio, o Sábio foi professor do Paulo Porto Alegre e todo mundo da geração anterior, né? Sim. O Carlevaro, o Eduardo Fernandes, hoje em dia, é um dos grandes concertistas do mundo, né? Professor lá. É, O Álvaro Pierre, que é professor do Conservatório de Viena. Imagina, olha ser só. professor do Conservatório de Viena é tipo. Bom, o Segovia morou muito tempo lá na Segunda Guerra também, casou por lá Morou no também, né? Uruguai. Morou no Uruguai. É, Acho que eu te falei do livro, né? Eu te comentei aquele livro sobre a vida do Segovia no Uruguai. não, É muito interessante, feito por um violonista uruguaio que chama Alfredo Scandi. hum, Chama Paquita e Andrés. Paquita era a ex-mulher do Segovia, uruguaia, com quem ele se casou e teve 2 filhos, né? E hum, conta toda a história do Segovia no Uruguai, a carreira dele e transversalmente fala do Carlevaro também, né? Porque hum. parece que entre os dois tinha uma coisa meio de amor e ódio, assim, meio esquisita. É muito legal esse livro, eu tenho a vida de Segovia e Montevideo. Esse cara aqui, Alfredo Scandi. O, Ah, o Conrado, mas o Segovia era um encrenqueiro danado, né? Porque então, ele tinha essa disputa com o Carlevaro. O pessoal diziam que quando o Barrios tentou ir para a Europa, que foi boicotado pelo ele odiava Segovia. o bairro. E ele falava mal do Villa-Lobos lá, que pô, eles eram unha e carne, e falava mal do Villa-Lobos, rapaz. Pô, acabou que Então, encrenqueiro mesmo, hein? esse livro aqui, ó, do mesmo autor. Hum, Muito interessante, ó. Do mesmo autor. Aqui fala toda a vida esse cara foi o secretário particular do Carlevado. do Abel Carlevaro nos últimos 25 anos. Durante 25 anos ele foi o cara que era secretário dele, que acompanhava, que organizava os métodos, Sabe, etc. quase eu cheguei a planejar uma viagem para o Uruguai para conhecer o Carlevaro, um pouquinho antes da morte dele aí, mas não adianta. Você tem tanto problema por aqui que não arruma tempo para conhecer os ídolos aí, viu? O autor do livro, muito elegantemente, não chega assim nunca a acusá-lo diretamente, mas deixa o Segovia horrível. Assim. Uma coisa que ele fala literalmente é que o Segovia boicotou a carreira do Carlevaro na Europa. Ele Assim não como do queria, Barrios, assim como do Barrios. não queria, ele falava com. E você sabe uma coisa interessante que eu não sabia que diz no livro? Por que o Segovia foi parar no Uruguai? Por causa da Guerra Civil Espanhola, né? Sim. Mas ele não era republicano. Ele era falangista, ele era do falangista, era pró-Franco. Então, como ele tinha fama de antissemita, ele não conseguia entrar no mercado norte-americano, que era todo dominado por produtores judeus. Hum, Diz que os produtores judeus não aceitavam concerto do Segovia nos Estados Unidos, porque ele tinha fama de antissemita. E ele estava muito frustrado, o Segovia, por causa disso, que na época a Europa era legal, mas o mercado forte que tinha dinheiro era os Estados Unidos. sim. E ele demorou Aqui, muitos anos para se apresentar nos Estados Unidos. Ele já que era os velho. Estados Unidos acaba importando lá grandes músicos judeus lá que ajudam a fazer a história da música americana também, né? É, tem uma história famosa do Horowitz, sabe, o pianista? Sim, sim. E perguntaram para ele que ele acha quem são os melhores pianistas e não sei o quê. Aí ele fala assim: tem não, 3 tipos de pianistas: os judeus, os gays e Horowitz. Que ele era 2 coisas, né? Os gays, eu não sabia dessa qualidade dos gays, não. Nossa, no mercado de música erudita é muito comum, né? Pianista gay é muito comum, né? Ah, Não sei por quê, nunca soube qual que é a relação de causa e efeito, eu não sei, mas é bem comum, de Conrado, fato. em termos de apresentações com orquestras e tudo, você tem. Como é que é a sua experiência aí? Ah, não, isso aí é reservado para quem toca erudito, né? Eu, não, eu sou um músico bem popular mesmo, e apesar que o Yamandu
Tá tendo umas experiências com orquestras legais, né? Sim. O próprio Paco de Lucia, que não lia uma nota, se apresentou, né? Mas dizem que ele sofreu, que ele estudou pra caramba, decorou aquilo ali, o concerto de Aranjuez Caraca, do Manuel de Falla, né? Hum. Ele decorou tudo aquilo ali. Ah, ele não lia, Mas aí, ele não lia nada, nota. imagina, pessoal do flamenco é tradição oral, ninguém lê nada, né? Se não pegar de orelha, então descarta o cara. Agora é uma escola fantástica, essa escola aí dos ciganos, aí, do Rosenberg, os Rosenberg, Jimmy Rosenberg, tudo, né? É fantástico também. Eu acho que ao lado da escola instrumental brasileira hoje, eu acho que no violão é o que tem de melhor, né? Então, antigamente eu falava que tinha duas escolas que você mata nos primeiros segundos, né? A escola brasileira e a escola flamenca. Mas hoje em dia a gente pode adicionar o jazz manouche, né? Esse pessoal que faz jazz cigano. Daquela escola do Django Reinhardt, e que tem uns meninos tão bons tocando, impressionante. Esse Jimmy Rosenberg aí, inclusive eles têm umas valsas, chamada valsa turbilhão, que lembra muito Voo da Mosca, aquelas valsas do Jacó e valsa turbilhão aqui. É uma escola muito interessante também, e feita em cima do improviso também, mas um improviso com sotaque, né? Você sabe que eu sempre falo que hoje em dia o pessoal toca mais, melhor e antes. De fato, tem uns caras que... Você conhece aquele Antoine Boyer, aquele menino francês? Não. É um negócio de louco, porque ele começou com jazz manouche, tipo 14 anos tocando com o pai, fritando com aquele violão Selmer, tipo Django Reinhardt. Depois ele começou a tocar jazz pra caramba. E aí depois ele foi estudar erudito, que ele achou que faltava mais técnica. Tem vídeos dele tocando Scarlatti, mas nenhum professor de violão erudito pode criticar, que ele toca com propriedade, com articulação, com volume da voz, o seu timbre, tudo perfeito. Ao mesmo tempo ele toca jazz pra caceta, toca jazz manouche. Tem um vídeo dele tocando o Inverno Portenho do Piazzolla, o arranjo do Sérgio Assad, do brasileiro Sérgio Assad, muito bom por sinal, numa guitarra elétrica.
Olha só. Demais. Demais. Ele poderia ter tocado no violão, né? Agora o Ele se chama Scarlatti, Antoine. Perdão? o nome dele, qual é o nome dele mesmo? Antoine Boyer. Boia. Antoine Boyer com Y. Eu estava Esse falando que menino- o Scarlatti para violão aí tem umas peças dele com o Du Abreu lá que é você acha que morreu foi para o céu, né? O Du Abreu tocando Scarlatti também, uma coisa fantástica. Nossa Senhora. O O Abreu. Conrado, e dos autores de violão brasileiro, quais foram aqueles que mais te impressionaram? Além da Bossa Nova, do Baden, tudo. Então, eu como comecei muito na noite, né, tocando na noite, depois na turma do jazz, apesar que não virei jazzman, né? Sei tocar jazz, tenho um repertório enorme, mas não sou jazzman, de sotaque bom de jazz, né? Além do mais, quem é jazzman foca no improviso. O objetivo da vida do cara é improvisar pra caralho. Mas não liga muito para composição ou para acompanhamento, por exemplo. A harmonia vai para um lado, ele vai improvisando para o outro. O cara quer, que nem, por exemplo, o Pat Metheny. É bom pra caramba, né? Mas a gente quer ver ele improvisando. A composição é quase que está em segundo lugar, né? Eu não sou jazzman, mas eu lamento ter conhecido tarde o garoto. E eu descobri já quando eu dava aula na ULM, dava aula de violão, e aí que o pessoal, todo mundo tocava garoto e eu não sabia tocar nada. Eu falei, não acredito que eu sou tão burro. Eu tinha visto o livro do Bellinati, que é muito bom, por sinal, são 2 volumes, né? A Arte do Garoto, né? Editado nos Estados Unidos. Muito bom, ele fez uma pesquisa incrível. Ali que comecei a pesquisar. Burro, um negócio muito importante, né? Garoto era o cara, realmente. Era o cara. Muito na frente. O Aníbal Augusto Sardinha, né? Olha, Era incrível. fala um pouquinho das suas composições. Peraí, desculpa aí. Deixa eu voltar, voltei aqui. Desculpa o que você falou? Fala um pouco das suas composições. Vixe, Maria. Eu sou um compositor bissexto, né? Eu gosto muito de compor, mas não é aquela coisa assim que... Tem gente que é muito fértil, né? Tem gente que compõe pra caramba, é meio sem parar, né? O Memário, André Memário é impressionante. Não sei o que acontece. Ele não para, ele faz obra de todo tipo, né? É muito bom. Agora, eu componho, acho que sai, não sei porquê, sai por algumas situações especiais, né? E, curiosamente, eu componho quase sempre no piano, né? Eu sou um pianista medíocre, que me viro, né, no piano. E quase tudo que eu fiz foi no piano mesmo. Mas, no geral, tem algum motor especial, não digo uma inspiração especial. Mas, por exemplo, a minha ex-mulher ganhou umas 5 músicas. Opa! Todas antes da gente casar. Depois de casar, já não compõe mais. Então, mostra alguma pra gente aí. O violão está do seu lado aí. Nossa, então tem outra coisa curiosa. A música que eu faço, nenhuma é para violão. Todas são para grupo. Né? Que nem, por exemplo, tem um vídeo bom de eu chamava a minha ex-mulher de... Tem um vídeo muito bom no YouTube tocando essa música Nena, né? Mas é para quarteto, formação grande, né? Não toco nenhuma música minha no violão.
porque eu não sei por quê, nunca comprei. Quer dizer, alguma coisa eu fiz, inclusive teve um concurso, aquele concurso Novas, de composição para violão, que é a mulher do Yamandu que organiza, né? Elodie. Na última edição eu fiz uma peça para esse concurso, quer dizer, já tinha feito, né? Dei uma melhorada nela para apresentar no concurso. Aí a peça estava uma encrenca, difícil pra caramba, e você podia deixar que outra pessoa defenda a tua peça, né? Eu chamei o Daniel Murray, que é bom pra caramba também. Ele é especialista em, chama técnicas expandidas. O mestrado dele é tudo recurso estranho, né? E a minha peça era cheia de harmônico, cheia de coisa estranha. E pedi para ele defender. Aí foi uma das vencedoras mesmo, né? Curiosamente, porque eu quase não produzo peça para violão, mas uma das poucas que eu fiz na vida era.
concurso. Boa, boa. Tem um vídeo. Tem vídeo na internet. A peça chama... Tem um nome ridículo de Soltas al Aire. Soltas Sabe a... por quê? Soltas al aire, porque em português corda solta que a gente fala. Mas em espanhol é corda al aire, né? A corda que você não aperta é corda al aire, né? Em inglês é open, né? Open. Aliás, aire é uma expressão, uma palavra usada recorrentemente nas tonadas argentinas lá também, né? Bom, tem um estilo que é aire também, né? Aire de... Acho que se usa como para dizer aire de chacareira, aire de coca, né? Ah, tá. É como para dizer que é uma chacareira meio estilizada, assim, lembra uma chacareira, uma coisa assim, nesse Tá. sentido, né? E você montou também várias formações de conjuntos aí, né? Fale de algumas. Quando eu tocava jazz na noite de São Paulo, que era guitarra, naquela época não tinha sumido o violão para valer, né? Eram grupos, não tinha uma liderança clara, né? Acabei de lembrar uma história besta. Depois eu conto uma história besta com um colega. Mas aí resolvi fazer. Acontece o seguinte: eu dava aula no clã. No clã ganhava bem. Naquela época, o clã era uma escola com muito prestígio, né? Era uma escola cara. Eu era um cara solteiro, eu ganhava bem. Tocava na noite, né? Tocava 2 vezes por semana numa casa legal, nos Jardins. Então, para mim, eu pensava, pô, tô ótimo. Eu toco música boa 2 vezes por semana, dou aula numa escola boa. Aí trabalhava em eventos também, fazia festa, né? Que naquela época pagava bem mesmo. Casamento de rico, sabe? Bar mitzvah, essas coisas. Então tava bem. Mas aí chegou uma hora que eu falei, pô, mas eu não sou artista, sou um operário da música. Sou um operário normal, né? Aí que me deu uma crise que eu pensei, preciso ver o que sou eu como artista, né? Para que eu aprendi a tocar, né? Para ficar tocando em casamento? Então, aí que comecei a explorar meu lado artista e percebi que o meu instrumento mesmo é o violão. O que eu toco em casa é violão, nunca tocava guitarra em casa, né? Sempre tem violão no meu lado. Aí comecei a fazer trabalho de violonista, né? Mas acordei tarde pra caramba. Para você ter uma ideia, meu primeiro concerto foi um ciclo de violão em Sorocaba, 1999. Opa, Foi a primeira vez. Do jeito que eu tô velho, 99 é já era ontem. tarde. Né? E nem tinha violão decente. Né? Quando estava no camarim, o organizador falou: Você não vai tocar com esse violão, né? Eu falei: Ué, o violão que eu tenho. Né? Aliás, era este mesmo. Este mesmo violão. Que agora já foi reformado. Estava todo destruído. Né? Que marca que é? Que marca que é? Isso aqui é um violão José Jacob, em Barcelona. Um violão espanhol muito antigo, 76. É o primeiro violão que eu tive. Foi há 1000 anos. Não dá para tocar profissionalmente com ele, mas para dar aula, para tocar em casa é uma delícia. Já perdi ele 500 vezes, esqueci em ônibus, deixei em hotel do lado de fora. Impressionante. Eu recuperei ele 300 vezes, incrível. Uma vez eu esqueci num ônibus, indo para Cosmópolis, no interior do estado, e fui na empresa e falei, esqueci meu violão dentro do ônibus. Aí ele falou, olha, é algum dos que tá aí na garagem. Aí fui na garagem, tava toda a frota da companhia Bonavita lá. Toda a frota, era um fim de semana, né? Eu falei, nossa senhora, eu fui ônibus um por um olhar lá em cima para ver onde que estava meu violão e achei. Olha, Viação Bonavita, lembro. Ia lá para Paulinha, Cosmópolis. olha só. Nossa. Mas o violão espanhol, eu tenho um violão espanhol aqui, ele é interessante, ele tem um grave bom, pelo menos. O que eu comprei não era um Ramírez, não, mas dava bem conta do recado aí. Então, e os conjuntos que você montou? Com quem que você tocou? Então, na realidade, o que eu montei mesmo foi o meu quarteto, né? Que sempre foi mais ou menos igual. A Débora Gurgel no piano, tadinha, que me aguenta desde o começo. O Marinho Andreotti de contrabaixo, que toca na Jazz Sinfônica, toca com todo mundo. O Pércio Sapia de bateria. No início era o Celso de Almeida na bateria. Que é bom pra caramba, né?
Mas aí ele trabalhava com a Rosa Passos e a Rosa começou a fazer show pra cacete no exterior. E aí o Celso nunca podia. E aí veio o Pérez e ficou até agora. No comecinho, esse grupo no começo era um trio. Eu, burro, achava que não precisava de baixo, né? A primeira formação foi flauta, a Débora mesmo tocava flauta, que é flautista também. Débora e eu e o Pércio, fazendo um trio. Mas aí eu percebi o seguinte, nessa formação o violão fica meio preso para improvisar. Na hora que você quer fazer uma nota só por vez, não tem ninguém fazendo harmonia, fica meio estranho. Aí coloquei um baixista, que lembro que o primeiro baixista foi o Rogério Bottermaio, também colega das antigas, que já conhecia lá de Campinas. E até que virou a formação atual, que é piano, contrabaixo, violão e bateria. E um quarteto liderado por violão que não é tão comum, né? Pois é. E a gente fez 2 CDs, já estamos desde o ano 2000, mais ou menos, trabalhando, né? Conrado, a Débora é uma que tem uma filha pianista ou ela é a filha da mãe pianista? Não, a filha da Débora, a Dani, é a cantora. Ah, a Dani é a cantora, isso. A Débora é a pianista. Débora é a mãe da Dani, cantora, que também era aluna do clã. Eu lembro que daquela época era criança, já estou velha, né? Que a Dani era aluna do clã, estudou sopro, sax, estudou com baixo também, era aluna do Itamar Colasso.